Começa agora mais um Forte Entrevista. E no programa de hoje vamos conversar com Arthur Simões, viajante, ciclista, fotógrafo e autor do livro O Mundo ao Lado, uma volta ao mundo de bicicleta, pela Forte Editora. Oi, Arthur, tudo bem? Oi, Tiara, tudo bem? Arthur, como surgiu a ideia do livro e a parceria com a Forte Editora? A parceria com a Forte Editora surgiu quando veio a necessidade de fazer a segunda edição do livro. Então, a primeira edição foi produzida com subsídio da Secretaria da Cultura e daí eu comecei a procurar algumas editoras que poderiam ter o mesmo perfil do livro. E quando eu entrei em contato com a Forte, eu percebi que era a editora certa, assim, que tinha tudo a ver com o esporte, com a finalidade da viagem que buscava levar educação para os estudantes, né, aqui no Brasil. E eu percebi que a Forte também é muito conectada à educação aqui no Brasil. Então eu percebi, poxa, acho que é a editora perfeita para eu confeccionar a segunda edição do meu livro. Muito bacana. Eu acho que os internautas, eles com certeza querem saber o que te motivou e de onde surgiu essa ideia de percorrer o mundo. Você contou com patrocínio, com apoio? Você podia contar pra gente como foi esse processo? Surgiu de uma vontade interna mesmo, né, de conhecer algo que está mais além, de sair um pouco daqui. Eu sou do interior, então vim para São Paulo para estudar Direito, só que eu tinha minhas dúvidas se Direito era realmente para mim, até que mais para o final da faculdade eu falei, acho que não é mesmo. Terminei a faculdade e tudo, só que não fui exercer a profissão. Já quando eu terminei, eu que já pedalava desde criança, e a bicicleta já tinha sido de tudo na minha vida, desde um instrumento de liberdade, acho que a criança tem muito isso com a bicicleta, né? Um meio de transporte também, então era como eu ia para a escola muitas vezes. Depois trouxe a bicicleta para São Paulo, já cheguei a competir de bicicleta, ou seja, foi um esporte. E depois foi uma forma de viajar, com o cicloturismo. E desde aquela época eu já tinha a ideia de fazer uma viagem grande, né? Maior. Não pensava numa volta ao mundo exatamente, mas quando eu me formei e acabei deixando a profissão ligada ao direito de lado, eu pensei, por que não, né? Eu tenho tempo suficiente para isso, que é um dos pontos de dificuldade, só não tinha dinheiro. E daí, como eu não tinha dinheiro, eu comecei a pensar como que eu ia solucionar essa carência, né, essa deficiência que eu tinha. Eu pensei, poxa, se eu unir algumas coisas, que eu já fazia projetos sociais na faculdade, se eu colocar os projetos sociais aqui, talvez eu consiga desenvolver um projeto consistente e, quem sabe, quiçá, conseguir um patrocinador. E foi o que eu fiz. Eu desenvolvi o Pedal na Estrada, que era a volta ao mundo de bicicleta, uma viagem de mais ou menos aí os 3 anos de duração. E durante a execução dela, eu ia levar a educação, eu ia levar um pouco desse aprendizado que eu ia tendo durante a viagem e ia compartilhando com os estudantes aqui no Brasil. Isso despertou o interesse de algumas empresas, né? Não só pela viagem, que já era algo diferente, mas também pelo conceito da viagem, pelo projeto social, pela finalidade dela, que era, acho que engrandecia esse projeto. E daí eu consegui uns patrocinadores e a viagem aconteceu. Bacana. E daí aconteceu até melhor do que o planejado. Inicialmente eram para ser 2 anos e meio só, e 28 países. No final foram 3 anos e 2 meses e 46 países, né? Então, eu fui adicionando durante o projeto, durante a execução da viagem, alguns países a mais. Acabou ficando bem maior do que eu tinha planejado inicialmente. É um projeto lindo e eu queria que você contasse pra gente, quando a gente lê o seu livro, a gente percebe que você percorreu países que são considerados menos visitados e até lugares que a gente considera desconhecidos. O porquê disso? A gente tem algumas imagens desses lugares que você percorreu, eu queria que você contasse a história deles e explicasse pra gente o que te motivou. Inicialmente, assim, no geral, eu resolvi colocar países que a gente não tem muito contato, justamente para trazer para perto do estudante brasileiro, já que tinha esse projeto educacional, né? Essa ideia de que o mundo pode ser maior do que a gente imagina, sabe? Então, muita gente até hoje me pergunta, por que você não colocou os Estados Unidos, né? Então, eu pensava assim, poxa, a gente já tem muita influência dos Estados Unidos, desde a década de 50 e especialmente a partir da década de 60, né? Boa parte dos filmes que chegam aqui são americanos, a música que se escuta em muitas rádios vem dos Estados Unidos, então já tem uma influência muito grande aí, né? Eu pensei, lógico, é possível mostrar um outro lado dos Estados Unidos,
da América do Norte? Mas por que não mostrar outros países, né? E mostrar que existe algo belo e bonito por trás, especialmente naqueles países que muitas vezes há um estereótipo pesado. Então, por onde você vai passar? Pelo Paquistão, a Mianmar, Iêmen? Nossa, você vai morrer, muitas vezes eu escutava. Ou seja, esses países já levavam um estereótipo muito pesado, né? E daí, quando eu vou para lá, eu acabo quebrando muito desses paradigmas, desses estereótipos, mostrando que não são locais tão perigosos quanto se imagina, e muitas vezes não são locais nada perigosos, como é o caso do Irã, que todo mundo falava, nossa, Irã é perigosíssimo e tal, e eu chego no Irã e sou extremamente bem recebido e tudo mais, sabe? Então, acho que isso é algo muito interessante, assim, da viagem, de mostrar esse lado B, né, do mundo, Realmente. mas com outros olhos, mostrando, o mundo não é só o que te ensinaram, o mundo não é só Estados Unidos, o mundo não é só Europa, o mundo é grande. Vai além, né? Vai além. Acho que até essa ideia desse mundo ser maior, esse mundo um pouco desconhecido para muitos, que surge até o título do livro, né, o mundo ao lado. A gente faz parte desse mundo, mas nem sempre a gente se sente parte dele. É como se fosse um mundo ao lado mesmo, estivesse um pouco fora de você, né? Então, Arthur, vamos ver essas imagens, claro, vamos dar uma claro. olhadinha nos lugares que você percorreu. Essa é no começo da viagem, é no deserto do Atacama, que foi, eu acho que o primeiro grande desafio da viagem, que foi atravessar os Andes de bicicleta, chegar até 4.700 metros e ficar acampando durante vários dias sem a presença de ninguém, com a dificuldade do frio, da altitude, do isolamento, de ter que fazer minha própria comida e tal. E aquela foto, ela mostra muito, acho que a primeira grande dificuldade da minha viagem, que foi pegar, fora todos esses pontos que eu falei, foi pegar uma noite que fez praticamente menos 20 Meu Deus. de temperatura, né? Menos 20 graus. E eu não tinha equipamento preparado para isso. E como eu já estava pedalando alguns dias, sozinho e tal, comendo talvez não tanto quanto eu gostaria e tudo mais, meu corpo já estava um pouco fraco. Então, quando chegou naquela noite, menos 20, e você sozinho, né, no meio do nada, não tem, a foto mostra, não dá para ver uma planta ali, é o deserto mais seco do mundo, que é o Atacama. Eu achei que eu ia morrer, e eu acho que por pouco não morri. E daí o que aconteceu foi que eu tive que buscar saídas, assim, e foi uma resolução muito forte minha, eu falei, não, eu não vou morrer. Posso morrer no final da viagem, mas não agora no começo. E daí eu usei meu fogareiro, esquentei a água que eu tinha, que já estava praticamente congelada, coloquei numa bolsa, abracei, coloquei todas as minhas roupas, fiquei dentro do saco de dormir, me mexendo para não congelar as extremidades do corpo. Praticamente não dormi aquela noite, mas quando amanheceu, eu percebi que eu tinha sobrevivido e a viagem ia continuar. E depois veio uma sensação muito boa, assim, até de superação, sabe? Após esse incidente, esse momento da viagem, né? E a viagem seguiu mais forte, assim. Foi um momento bem forte para mim, bem marcante. O que é mais difícil, equilibrar o psicológico ou o físico? Com certeza o psicológico, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu falo que essa viagem, acho que a maioria das pessoas consegue fazer, no quesito físico. Então, até eu já sempre escuto ainda isso, mas eu conseguiria fazer, eu já não sou tão novo quanto você e tal, eu sou estou um pouquinho acima do peso, né? Falo, não se preocupa, é possível fazer fisicamente. Então, eu conheci diversas pessoas que muitas vezes tinham 70 anos ou até mais, fazendo longas viagens de bicicleta. Então, no quesito físico, não é tão difícil, o seu corpo se adapta. Algumas pessoas podem levar mais tempo, outras menos, né? Acho que uma pessoa mais nova leva menos tempo para se adaptar, mas vai se adaptar. Agora, no quesito emocional, nessa parte, talvez seja um pouco mais difícil. Então, tem gente que acho que não vai mesmo, assim, sabe? Talvez não vá se adaptar. Então, primeiro tem que querer, né? Tá ali. Você tem que se sentir bem naquele local e para até conseguir enfrentar os desafios. Você tem que estar numa postura preparada para enfrentar o que der e vier. Uma postura de determinação, né?
E uma postura de não ficar também julgando tudo. Ai, hoje está muito frio, eu vou ter que tomar um banho frio. Ai, que droga, o que eu estou fazendo aqui nessa viagem, né? Por que eu não estou lá na minha cama? Se você pensar isso, acho que a viagem não vai durar um mês. Então, é aceitar tudo como uma experiência. Tanto as coisas difíceis. Então, hoje aconteceu isso, hoje está um vento contra muito difícil, hoje está muito frio, hoje está muito calor, hoje estou com pouca água, estou passando sede, não comi o tanto que eu gostaria. Nossa, eu vou ter que acampar no meio do nada aqui, um local meio perigoso, estou com medo. É aprender a se controlar, aprender consigo mesmo, sabe? E entender que isso também vai passar. E do jeito que as coisas boas vão surgir, e aí surgem muitas coisas boas numa viagem como essa, desde pessoas muito interessantes, lugares maravilhosos, situações que você chega e fala assim, eu gostaria de ficar mais tempo aqui. Você tem que entender também que isso vai passar e não adianta se apegar, sabe? Então, tudo nesse sentido de experiência. Né? Vamos continuar vendo algumas imagens. Claro. Essa foto já é na Índia, um período também bem diferente aí que eu peguei as monções na Índia, então todo o norte do país estava alagado, o Ganges tinha transbordado e tinha deixado cidades inteiras debaixo d'água. E mesmo em alguns lugares, mesmo as estradas que eram mais elevadas, geralmente construídas em pontos mais altos, as próprias estradas estavam debaixo d'água, né? E aí não tinha muito o que eu fazer. Ou eu pedalava ou eu ficava parado esperando a água baixar. E eu resolvi pedalar na água mesmo. E foi o que eu fiz. Essa foto mostra isso, né? Eu pedalando na água aí, muitas vezes a água batendo no joelho. Por sorte, as bolsas que aparecem na bicicleta, elas eram a prova d'água, né? Então, muitas vezes a água até cobria as bolsas, mas não entrava nada. Ou seja, meu equipamento estava salvo ali. Então, é um período que é um tipo de situação que você vive na estrada, sabe? Então, era mais ou menos o que eu estava falando. Um período difícil. Então, se você falar, meu Deus do céu, né? Eu tenho que pedalar na água porque corro o risco de pegar alguma doença. E se você deixar que a mente se enverede por um caminho de negatividade, é perigoso. E daí a viagem vai se tornar muito pesada e muito difícil. Agora, se você falar, olha, que legal, né? Hoje eu vou me refrescar na água. Porque foi extremo, né? Você chegou no deserto, de repente você viu tudo. Tinha de tudo. De um frio extremo para um calor extremo, de muita água para um lugar muito seco. Eu vivi entre extremos mesmo, sabe? Então eu tinha que ter muito equipamento. As pessoas falam, por que você levava tanta coisa? Porque eu tinha que estar preparado para todo tipo de situação. Eu peguei as 4 estações do ano diversas vezes no meu caminho, né? Então eu tinha que estar preparado para tudo. Imagino. Vamos ver uma próxima. Próxima. Aí também situações que são inesperadas na viagem, né? Aí, por exemplo, é quando eu entrei no Paquistão. O Paquistão foi surpreendente para mim, que era um país extremamente bonito, com pessoas hospitaleiras, simpáticas, carinhosas. Um país que era o contrário de tudo aquilo que me falavam, né? Eu pedalei, comecei a pedalar pelo Paquistão. Lógico, eu sabia que tinha alguns perigos potenciais, assim. E daí continuei pedalando, até que chegou no momento que a polícia me parou na estrada. E daí falou, daqui você está entrando numa área considerada de risco. E a partir daqui você não pode mais pedalar sozinho. Você é obrigado a ter uma escolta com você, 24 horas por dia. E aquela foto mostra justamente isso, assim. Eu sendo escoltado por um policial, aquele policial ele ficava na frente do meu quarto. Então, é uma perda de liberdade, assim. Eu acho que, para mim, a viagem estava muito associada à liberdade, né? De poder ficar onde eu queria, conhecer as pessoas, conversar com quem eu quisesse e tudo mais. A partir desse momento que eu era escoltado, isso se perde um pouco, né? E daí fica esse policial na frente do meu quarto, a gente ficar onde eles queriam, né? Não podia mais acampar, geralmente. E daí é um momento que ele bate no quarto e estou conversando com ele. E daí, olha, vamos tirar uma foto, né? E ele com a metralhadora, mas essas pessoas ou me acompanhavam de motocicleta, atrás da bicicleta, ou muitas vezes pegavam minha bicicleta e colocavam numa caminhonete e me levavam até um outro ponto. E aí ia. E isso não aconteceu só no Paquistão, aconteceu também um pouco no Irã, depois no Iêmen, na África aconteceu também, no Egito, em alguns países aí. Então eram situações que eu não tinha como prever, mas também tinha que aceitar e sabia que em algum momento aquilo ia acabar, ia sair do país ou ia sair daquela zona de risco e a viagem ia continuar. Né? Foi um respaldo inesperado, então.
Sim, sim, era inesperado, mas não impedia da viagem continuar, sabe? Ah, beleza, a viagem não vai continuar da forma que eu pensava que ia, né? Mas as coisas nunca acontecem da forma que a gente pensa que vão acontecer, então você tem que ser flexível o suficiente para aceitar isso e fazer com que a viagem continue diante das limitações que você tem da melhor forma, né? Eu acho. E daí continuou também. E foi legal. Os policiais eram pessoas bacanas também. Muitas vezes a gente conversava e tudo mais, então tinha pontos positivos também, sabe? Os lugares que você percorreu, com certeza, cada local tem um costume, né? Tem uma tradição, enfim. Como você fez para se adequar aos costumes dos países que você visitou? Porque, querendo ou não, a gente tem uma outra referência, a gente tem uma outra cultura. Você levou a sua bagagem, mas você foi para outro lugar, você teve que se adaptar. Como é que você fez? Essa é a vantagem de viajar sozinho. Quando você vai com alguém, especialmente se essa pessoa vem do mesmo círculo cultural que você, quando você está longe, pode-se dizer que é a pessoa que vem do mesmo país que você. No meu caso, tão longe que eu fui, poderia até se dizer que era uma pessoa do Ocidente, né? Se eu tivesse com um ocidental, provavelmente eu tenderia a analisar cada país e cada cultura de acordo com a postura ocidental, né? Tendo em vista que a nossa cultura é a mais correta. Ou seja, olha que engraçado que eles fazem, né? Tipo, isso é muito estranho, mulheres cobertas, ou eles comem com a mão, ou os homens fazem isso e fazem aquilo, enfim, tentar analisar como se a cultura da onde eu venho é a correta. Agora, quando você viaja sozinho, você tem uma facilidade muito maior de abrir mão das suas certezas, o que é uma vantagem e também um risco. Sim. Você tem uma faca de 2 gumes aí na sua mão, que pode ser perigosa, como pode ser... eu acho que tudo que envolve uma coisa, um grande aprendizado, tem mais ou menos isso, sabe? Tem um risco e tem um lado extremamente positivo. E esse lado positivo que tinha era de conseguir abrir mão dessas minhas certezas, de tudo que eu sabia, de toda essa minha bagagem, para simplesmente aceitar, sem muito julgamento, aquela cultura, né? Então, isso era o que me mantinha salvo também, porque não julgando e respeitando profundamente, eu desenvolvi uma conexão com aquele local. A partir do momento que eu desenvolvi uma conexão, eu estava seguro. Porque a partir do momento que eu falasse para um muçulmano, não, o seu Deus não é o Deus correto. Você tem que se converter para a religião X, que é a religião certa, porque senão não vai haver salvação. Ele não ia ficar nada feliz, né? Lógico, ainda mais no respeito, país dele. Lógico. Então, eu tinha que respeitar. E nessa de respeitar cada cultura, você acaba percebendo, porque você está um pouco distante, né? Você acaba percebendo todas as semelhanças que existem entre elas, né? Por exemplo, no caso das religiões, todas se acham a religião mais certa do mundo, né? Então, se não seguir aquela religião, não há salvação. Então, depois de um tempo, você fala, nossa, eu já vi tantas religiões e todas falam a mesma coisa. Então, será que uma está certa e todas as outras estão erradas? Ou será que esse conceito é um conceito meio complicado aí, né? Um conceito mais de divisão do que de integração? Então, você começa a entender os problemas do mundo também a partir dessas... As eficiências, né? Desses que conceitos. cada local. Mas, Arthur, eu queria te perguntar, como é que você fazia para se comunicar? Você falou inglês, você estudou antes o idioma deles, como é que você fez para se comunicar? Eu falava inglês já, antes da viagem mesmo. Eu acho que falar inglês é importante, porque de fato é a língua universal. Então não é eu dizendo assim, fala inglês porque inglês é uma língua legal. Não. Hoje em dia o mundo fala inglês, assim, até pela história. Se você analisar a história, a colonização, especialmente do século XIX, 18, 19, que a Inglaterra teve uma influência muito grande em diversos pontos do mundo, você começa a entender a importância de falar inglês hoje em dia. E eu, falando inglês, consegui me virar em boa parte do mundo. Então, todos os países que você percorreu, você falou em inglês? Praticamente. Aqui na América do Sul, falava espanhol. Então, os países, eles não falam nem inglês, nem português, eles vão falar espanhol, tirando o Brasil, né, que a maioria das pessoas vai falar, muitas das vezes, só português também. E daí, quando você sai daqui, a língua mesmo passa a ser inglês. Em algum país ou outro, especialmente na África,
se você falar francês, vai ser melhor. Mas fora isso, essas exceções, o inglês ele funciona como língua universal. Então eu conseguia me comunicar com o inglês, mas óbvio, existe o respeito também, à cultura local. Então eu nunca queria impor o inglês como, você tem que falar inglês. Eu nunca achei isso correto, né? É como se fosse alguém... Eu sempre tentava me colocar no lugar da pessoa, né? Então eu ficava imaginando eu aqui no Brasil, chega alguém, começa a falar inglês comigo, e daí, supondo que eu não fale inglês, eu falo, não falo, e a pessoa fica brava ainda, né? Eu falo, Pô, não, tá mas no meu como assim? país. Eu tô no meu país, você que deveria tentar aprender um pouco da minha língua. E era o que eu fazia. Eu tentava, sempre que eu entrava num novo país, por mais difícil que fosse aquele idioma, porque havia idiomas realmente muito difíceis, eu pegava um dicionário, nas primeiras conversas que eu tinha com alguém, eu já falava, como é que se fala bom dia, boa tarde, boa noite, como se pergunta se está tudo bem, como que se chama hotel, banheiro, água. O básico, né? Que eu precisava, né, que era justamente hotel, banheiro, água, comida, restaurante. Perguntava essas palavras básicas, como que fala obrigado, desculpa. E daí era o princípio, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, até 10. E daí, com base nisso, se eu tivesse mais tempo no país, eu tentava desenvolver um pouco mais, senão eu me virava um pouquinho com isso, assim. Isso já alegrava muito. Nesse primeiro contato, eu já dava um bom dia na língua local e tal, perguntava se estava tudo bem, alguma coisa assim, a pessoa já abria um sorriso. Muitas vezes eu até conseguia falar no idioma local, desculpa, mas eu não falo o seu idioma, e daí já caía no inglês, né? Bacana. Você falou da comida, eu fiquei curiosa. Com certeza, cada lugar, né, tem o seu tempero, tem a sua comida. Sim. Como é que foi? É diferente? É muito difícil se adequar à comida ou não? No meu caso, assim, para mim foi ótimo conhecer as diversas culinárias do mundo, sabe? Por exemplo, antes eu era vegetariano. Então, quando eu saí aqui do Brasil, eu já sentia dificuldade disso. Porque, como por se tratar de um projeto cultural também, um dos objetivos dele era fazer com que eu ficasse na casa das pessoas. Porque uma coisa é você ver, por exemplo, São Paulo, ou alguma cidade aqui do Brasil, andando na rua. Outra coisa é você entrar na casa de alguém daquela cidade e ver como que as pessoas daquele local se comportam. Uma coisa é comer na rua, você vai comer muitas vezes junk food, né, porcaria e tal. Outra coisa é entrar na casa de alguém que está cozinhando um prato local ali e tal. E ver realmente como que é a vida sem produções, né? A vida real. A vida sem querer se mostrar como, olha, é assim que é aqui, né? Um show. Não, a vida é daquele jeito normalmente. Cotidiano, né? Cotidiano. Então, eu acabava frequentando a casa das pessoas e muitas vezes as pessoas faziam pratos especiais para mim. A maioria desses pratos tinham carne, né? E daí eu tinha dificuldade como vegetariano. E eu me via numa situação delicada. Eu falava, eu não como e prezo pela minha dieta, pelo estilo de vida que eu tenho, ou seja, eu em primeiro lugar, né, meu ego, ou será que eu abro mão disso e como que essa pessoa está me oferecendo? E cria uma situação mais confortável. E eu sempre optava pela segunda opção, que era de abrir mão um pouco, e acho que a viagem tem muito disso, de você abrir mão um pouco das suas certezas, do seu orgulho, do seu ego, do seu eu, e é isso que faz a viagem tão interessante, né? Muitas vezes a gente vive numa sociedade que é sempre eu sou o correto, eu sou o mais certo, essa é a minha verdade é absoluta, e na viagem você abre um pouco mão disso e vê que você não sabe de nada. Esse é o grande aprendizado da viagem, você não sabe de nada. E daí, aceitava o que a pessoa estava me oferecendo, e por conta disso eu percebi depois de um tempo que eu estava comendo carne quase todo dia, especialmente quando eu estava na Argentina, que a carne é como se fosse o nosso arroz e feijão, né? Então não é arroz e feijão com alguma coisa, é carne com alguma coisa. Ela é o básico do prato. E daí, a partir daí, eu abri mão de ser vegetariano e falei, acho que faz parte da viagem provar um pouco do gosto de cada país, de cada culinária. E fui provando um pouco de tudo, até comi coisas bem estranhas, desde inseto, cavalo, camelo, canguru, também cachorro. Você comeu cachorro? Comi. Sudeste asiático, eles comem cachorro muitas vezes. Então fui provando um pouco de tudo. E óbvio, há culinárias ótimas, incríveis. Eu acho que dessas incríveis, para mim, a que mais chamou a atenção foi a da Malásia, que é uma combinação de sabores impressionante. Tanto que existe um turismo
gastronômico lá, onde as pessoas só vão para comer, e isso já mostra o quanto boa deve ser a culinária de lá, e de fato é muito boa. E assim como havia países onde uma situação mais precária, países em guerra muitas vezes, que o simples fato de ter comida já era ótimo, bom, né? Então não era para você esperar um grande sabor ali, uma grande experiência, né, e tal. E daí tinha muito disso de provar um pouco da cultura de cada país através da culinária, mas também foi aí que eu tive muitos problemas, porque como a comida vai mudando, também vai mudando a água, né, de cada país, praticamente cada dia eu estava num local diferente, então todo dia eu estava trocando, não só de comida, mas de água, de temperos, de tudo. E também dessa cultura de bactérias que existe em cada comida, né? Você ficou doente? Fiquei bastante doente. Tanto que no meu livro, assim, tem gente que até fala, nossa, você sempre estava com dor de barriga, né? Porque, assim, foi um problema que eu não imaginava que fosse acontecer. Quando você está planejando uma viagem dessa, eu acho interessante você pensar em todos os possíveis problemas que podem acontecer. E eu pensei, nossa, se acontecer isso, se acontecer um acidente, se acontecer aquilo, se eu pegar chuva, se eu pegar neve, se eu pegar calor e tal, e tal, e tal. E tinha, óbvio, se eu ficar doente, mas eu não achei que eu fosse ficar tão doente. E, lógico, acho que o organismo vai ficando cada vez mais fragilizado também. Acho que, por outro lado, também existe a somatização de problemas emocionais. Sim. Então, problemas psicológicos, carências psicológicas e tal, que se somatizam no corpo através de problemas de toda a ordem, né? Acho que no meu caso se mostraram mais como problemas gastrointestinais. E daí você tem esse tipo de problema e acabou sendo talvez uma das maiores dificuldades da minha viagem, assim. Começou bem, mas depois de um período, volta e meia eu ficava doente, tinha dificuldade com comida. Por exemplo, na Índia mesmo, eu tinha planejado cruzar a Índia em 1 mês e pouquinho. Demorei 3 meses para cruzar, porque toda semana eu tinha uma dor de barriga muito forte e daí precisava ficar um pouquinho parado, descansando para me recuperar. Recuperava, continuava um pouco, daqui a pouco comia um prato que não estava do jeito que o meu corpo ia assimilar bem, daí ficava doente de novo. E aí até fui parar no hospital por conta disso, justamente na Índia até, em Calcutá. É legal você falar isso, porque tem todos os percalços, né? Tem todo o lado positivo, mas também tem um lado negativo. É uma grande chance de aprendizado, acho que como toda doença até que a gente tem. Então, para mim, foi um grande aprendizado, assim. Porém, existe toda a dificuldade, né? O sistema digestivo é o nosso motor, de certa forma, da onde vem a energia, né? O alimento é a energia. Então, se você não está processando bem esse combustível, você fica fraco. Então, se você precisa dessa energia para se locomover, porque eu precisava disso para pedalar, a viagem fica bem complicada, assim, mas ela continua acontecendo. Depois de um tempo, já fica, tô com dor de barriga, continua pedalando, não tem problema nenhum. Bom, Arthur, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria falar mais um pouquinho do seu livro e eu queria que você falasse para os leitores o que eles podem esperar do seu livro. O leitor ele pode esperar uma história muito sincera, assim, ou seja, eu consegui desmistificar muita coisa de uma viagem de bicicleta, de uma volta ao mundo. Eu digo isso porque a volta ao mundo, por si só, já remete a um romantismo. Ou seja, uma coisa muito idealizada, sonhadora, né? De, volta ao mundo, sempre sonhei com isso, sempre sonhei em largar tudo e cair no mundo, aquele mundo ideal e tal. Eu já mostro que não é bem isso. E daí, e a bicicleta também tem algo muito romântico, né? De, nossa, ele fez de bicicleta, ele pedala, que lindo e tal. Então eu mostro que sim, há coisas muito bonitas, há coisas extremamente gratificantes, o fato de você conhecer pessoas, criar amizades, conhecer lugares maravilhosos. Só que eu também, por se tratar de uma viagem solitária ainda, eu mostro também que é uma vida real. E como uma vida real, existem sempre pontos positivos e pontos difíceis a serem superados, né? Então eu também falo com sinceridade, acho que essa é a grande joia do livro, essa sinceridade, eu falo abertamente, eu não fico medindo muitas palavras, então o leitor ele se identifica muito com a viagem e ele acaba vendo a realidade da viagem e também entrando nesse universo. Eu acabo trazendo um pouco o leitor para dentro da viagem e ele acaba viajando um pouco comigo aí nessa volta ao mundo de bicicleta, né? Então,
o que ele pode esperar é se prepare para pedalar um pouco por umas 300 páginas. Você que quer mais informações sobre o livro, acesse o site da www.forte.com.br. Arthur, você quer deixar seu contato para quem quiser falar com você, querer saber mais informações sobre o seu trabalho, sobre o seu livro? Todo mundo pode entrar em contato comigo através do site www.arthur.simões.com.br e ali todo mundo vai ter mais informações não só sobre o livro, mas também um pouco sobre minha vida hoje em dia. Eu faço palestras também sobre o meu trabalho de fotógrafo, então vai ter acesso a diversas fotografias, vai saber um pouco mais sobre a história da viagem, enfim, vai ter um acesso maior sobre a minha vida aí, sobre o livro. E se quiser entrar em contato comigo também, ali tem a forma de entrar em contato. Muito obrigada, Arthur, pela sua presença. É um prazer te entrevistar. Espero ter a oportunidade